Vamos iniciar agora o módulo 2 do nosso curso sobre o Guia 16. Os tópicos que nós vamos abordar hoje são esses, mas iremos começar então pelo estudo de vida útil de alimentos. Quando o assunto é vida útil, não podemos nos esquecer que a determinação dessa vida útil pode ser causada por diferentes aspectos. Por exemplo, pode ser determinada por aspectos microbiológicos ou por aspectos físico-químicos. Também pode ser importante os aspectos sensoriais ou os aspectos nutricionais. Pode ser um deles o mais importante, mas podem ter vários que vão atuar simultaneamente. Cada alimento deve ser avaliado. Então, vamos começar pelos alimentos nos quais os patógenos são críticos. E aí vem aquela pergunta: será que para qualquer alimento os patógenos vão ser críticos? Não. Os patógenos são críticos para a determinação da vida útil dos alimentos quando eles podem se multiplicar nesse alimento e assim atingir populações de risco. E muitas vezes nessa multiplicação eles não causam alterações sensoriais que passam desapercebidas. Então os patógenos são críticos para esses produtos. Vamos ver um exemplo hipotético. Melão minimamente processado, aquele que a gente compra no copinho, tem uma vida útil de 6 dias a 5 graus Celsius e ele não tem nenhum tipo de barreira à multiplicação de Listeria monocytogenes. Então, esse produto, se estiver contaminado com Listeria monocytogenes, a sua vida útil vai ser determinada pela multiplicação do patógeno. E a Listeria monocytogenes também, quando multiplica, não causa alteração sensorial no produto. Então, seria um exemplo bem claro de onde o patógeno pode ser crítico. E o que pode influenciar a multiplicação dos patógenos? Na aula anterior, nós vimos que a composição do alimento, o tipo de processamento, fatores intrínsecos do produto, sistema de embalagem, condição de estocagem, tudo isso pode afetar o comportamento do patógeno no alimento. Então, fatores intrínsecos, os principais que vão interferir na vida útil do produto são pH e atividade de água. Lembrando aquilo que nós falamos na aula anterior, os alimentos que têm pH acima de 4,6 ou atividade de água acima de 0,85, esses alimentos são mais sujeitos à multiplicação de patógenos. Então, para esses alimentos, os patógenos são críticos. Então, pH acima de 4,6, atividade de água acima de 0,85. Isso se a embalagem, o processamento e a formulação não garantirem a segurança, porque você pode ter processamento, formulação e embalagem garantindo a segurança do produto. Então, aqui nós temos que tomar bastante cuidado e bastante atenção com os alimentos que necessitam de controle de temperatura para comercialização, ou seja, refrigerados, e também com os produtos prontos para o consumo. Agora, quais alimentos nos quais os patógenos não são críticos? Se o alimento tem um pH abaixo de 4,6 e uma atividade de água abaixo de 0,8, normalmente os patógenos não terão importância nenhuma para a determinação da vida útil desses alimentos. Também tem um outro grupo,
onde os patógenos não têm importância na determinação da vida útil, não serão críticos. São alimentos que têm o pH acima de 4,6, atividade de água acima de 0,8, mas foram tratados termicamente ou são embalados sob condições ascéticas e não têm necessidade de controle de temperatura durante comercialização e estocagem. Um exemplo desse tipo de produto, os enlatados. São produtos que, apesar de ter atividade de água acima de 0,85, vários deles terem o pH acima de 4,6, como são submetidos ao tratamento térmico, os patógenos deixam de ter importância na definição da sua vida útil. E como nós vamos saber quais são os patógenos críticos? Como fazer isso? A definição desses patógenos vai depender da matéria-prima, da formulação, do tipo de processamento, do sistema de embalagem, das condições de estocagem e do uso pretendido. Para auxiliar na avaliação dos patógenos críticos, nessa nova versão do Guia 16, existe um anexo 4, onde estão listados alguns micro-organismos patogênicos de importância, quais os alimentos que são de maior preocupação com relação a esse patógeno e exemplos de tipos de alimento. Então, com isso, talvez fique mais fácil você conseguir identificar quais os patógenos que são críticos para o seu produto. Agora, mudando de patógeno, vamos falar de micro-organismos deteriorantes. Quem são os deteriorantes? Deteriorante pode ser bactéria, pode ser fungo filamentoso, pode ser levedura, qualquer um deles pode ser deteriorante. E o grande problema é que, como são grupos muito variados, existe uma ampla faixa de parâmetros intrínsecos e extrínsecos que permitem a multiplicação desses deteriorantes. Então, por exemplo, alimentos que têm atividade de água mais elevada, acima de 0,95, tendem a ter uma prevalência de bactérias como deteriorantes. Aqueles alimentos que têm atividade de água acima de 0,95, mas um pH abaixo de 4,6, as leveduras vão predominar. E aqueles alimentos que têm atividade de água baixa e pH também baixo, os fungos filamentosos tendem a serem os mais importantes. Então, vocês veem que é bastante variado o grupo de micro-organismo que vai poder deteriorar o. Ainda continuando com os alimentos nos quais os micro-organismos deteriorantes são críticos, existe um grupo assim bastante interessante que são os chamados micro-organismos deteriorantes específicos, no inglês Specific Spoilage Organisms. Esses micro-organismos normalmente são uma fração muito pequena da microbiota inicial do produto, mas eles conseguem se desenvolver muito bem durante o armazenamento desse produto, atingindo populações elevadas de maneira bastante rápida e vão produzir metabólitos em quantidade suficiente para causar alterações como off-flavors e mudanças indesejáveis. Então, esses SSOs estão relacionados à composição do produto, ao processamento, ao sistema de embalagem e à estocagem. E qualquer alteração feita nesses parâmetros vão afetar o potencial de crescimento dos SSO. Então, isso é bastante importante da gente lembrar que podem ter micro-organismos que são mais específicos na deterioração de alguns produtos. Nesse gráfico, nós temos um exemplo de um alimento onde a deterioração é a responsável pela determinação da sua vida útil. Então, nós temos 3 curvas,
uma de contagem total de micro-organismos, uma com a enumeração dos SSOs e aqui o patógeno que está presente nesse alimento. Então, o que a gente pode verificar? Que o tempo de vida útil desse produto é determinado pelos SSOs ou pela contagem total. Por quê? Porque esse ponto crítico é atingido num tempo antes do que o patógeno poderia causar dano à saúde. Então, nesse caso, a vida útil é determinada pelos SSOs. Agora, nesse exemplo, nós temos exatamente o caso oposto. Nós temos um alimento no qual o patógeno consegue atingir a população crítica muito antes de que os SSOs atinjam uma população suficiente para causar alterações sensoriais. Então, neste caso, o patógeno é que determina a vida útil desse produto. No anexo 5, existe uma tabela que mostra algumas relações entre micro-organismo deteriorante e o alimento relevante, com alguns comentários. Essa tabela também é bastante útil para ser consultada. Por exemplo, bactérias acidoláticas, por exemplo, gêneros psicotróficos, como Leuconostoc, elas são mais importantes em alimentos embalados a vácuo e em atmosfera modificada. Então, essas relações estão apresentadas no anexo 5. Mudando de assunto, acabamos com os micro-organismos e vamos agora para os compostos químicos e a degradação de nutrientes. O processamento, ele altera macronutrientes. Nós comentamos sobre isso na aula anterior. Mas esses macronutrientes, mesmo tendo sido alterados, a sua composição permanece a mesma. E durante a vida útil do produto, são poucas alterações e quando ocorrem, são perceptíveis sensorialmente. Agora, pode ocorrer alteração dos micronutrientes. O processamento afeta bastante os micronutrientes, fazendo com que a sua concentração possa vir a diminuir, ocorra degradação durante a vida útil e essas reduções não são detectáveis sem análises específicas. Ok? Então, é fundamental conhecer a composição química e nutricional do seu produto, determinar quais são os fatores críticos e, durante o estudo de vida útil, monitorar quais são esses fatores. Quais são as características físico-químicas que são importantes para a determinação da vida útil de um alimento? Por exemplo, viscosidade, precipitação ou separação de fases. Aqui a gente vê um suco com precipitação e uma maionese com total separação de fases. Solubilidade, desintegração ou dissolução, alteração na friabilidade ou na dureza são pontos bastante importantes, principalmente para suplementos em forma de cápsula, de comprimidos, que podem sofrer esse tipo de alteração. Também pode ocorrer o caking. O que é o caking? É o endurecimento de um produto em pó, aquelas pedras que se formam dentro do produto. Então, esse é um outro problema físico-químico que pode determinar a vida útil de um produto. Com relação às características organoléticas e sensoriais, as principais, as mais comuns que vão afetar a cor, quando o produto está com uma cor que não é a que você espera, ele é rejeitado. Então, a cor é um fator determinante da sua vida útil. Sabor, textura, odor e aroma, aparência, crocância. Todos esses fatores podem ser avaliados
por painéis de avaliadores treinados. Por quê? O avaliador treinado ele pode comparar o produto no final da sua vida útil com um produto recém-preparado e vai poder fazer as correlações. E um painel de avaliador treinado consegue detectar mudanças muito sutis. Então, esses fatores, essas características organoléticas sensoriais são bastante importantes. Quais as vantagens do emprego das características organoléticas sensoriais sobre análise química do alimento? Porque, no caso das características organoléticas sensoriais, a totalidade de características é avaliada. Os testes químicos, eles avaliam alguns marcadores, mas não o produto como um todo. Ele é bastante útil, os testes sensoriais são bastante úteis para produtos complexos. Por exemplo, produtos botânicos, suplementos à base de ervas, ou mesmo alimentos mais complexos. Que tipos de testes sensoriais, organoléticos sensoriais, podem ser realizados? O teste tem que ser adequado ao que você quer avaliar. Então, não é qualquer teste que serve para qualquer coisa. Ao tipo do produto e ao tipo de alteração mais característica. Então, aqui nós temos dois exemplos. Aqui é um teste para avaliar oxidação de salsichas, off flavors causado pela oxidação. Esse aqui são provadores de café, que aí isso é um nível hard de identificação de características. Então, tipos de estudo para determinar o prazo de validade de um alimento. Antes de pensar em fazer um estudo, é muito importante que sejam considerados alguns pontos que eu vou abordar agora. E a boa parte desses pontos devem ser abordadas antes do desenvolvimento do produto. E não tá com o produto pronto e daí ver onde ele se encaixa. A melhor coisa que pode existir é aplicar o princípio de estabilidade por desenho. O que é isso? Com esse princípio, você vai avaliar como cada um dos componentes vai se comportar nesse produto que você vai fazer. Então, existe interação entre eles? Quais são os efeitos dos fatores extrínsecos? Temperatura afeta, vai degradar mais, degrada menos? Umidade, a luz vai afetar a vida útil desse meu produto? Que tipo de embalagem eu preciso? Quais são as características da embalagem que vão proteger esse meu produto? Então, isso é muito importante ser feito antes do desenvolvimento, ou na etapa de desenvolvimento, não antes, mas antes de lançar o produto. Outra coisa bastante importante a ser considerada antes do início dos estudos é que seja feita uma avaliação da possibilidade de ocorrer variabilidade. Variabilidade tanto dentro de um mesmo lote, como variabilidade interlotes. Variabilidade também nas condições de armazenamento, que podem afetar a vida útil desse produto, e condição de distribuição e transporte. Precisamos ter certeza que a variabilidade seja a menor possível. Um outro ponto importante é a certificação de fornecedores. De repente o teu fornecedor principal não pode, por alguma razão, te entregar o produto. Você vai ter que parar a tua produção. Se você muda para um fornecedor que não está certificado, você vai ter que ter algumas garantias de que ele vai conseguir te entregar um produto com as mesmas características do que o principal. Então, é fundamental ter essa certificação e ter mais de um fornecedor de matéria-prima com características semelhantes.
Também é importante avaliar a consistência da fabricação. O alimento é seguro? O alimento tem as mesmas características intrínsecas, pH, atividade de água, contagem de micro-organismos tem estado sempre dentro dos critérios que foram estabelecidos pela empresa? Essa consistência de fabricação é bastante importante. Também é importante ter estudos de validação de processos, principalmente processo de tratamento térmico de alimentos, que são responsáveis pela diminuição da carga microbiana, têm que ser validados. Também a aplicação de verdade, não só para fiscalização, do APPCC ou do HACCP, análise de perigos e pontos críticos de controle, para poder assegurar que aquele produto não vai causar risco à saúde do consumidor. Então, vamos agora entrar nos tipos de estudos para determinar prazo de. Então, vamos falar sobre os estudos de prazo de validade. Para a realização desses estudos, o produto deve ser fabricado em condições comerciais. Produto produzido em bancada não representa as condições comerciais. O estudo deve ser realizado, preferivelmente, antes do início da comercialização. Por quê? Porque se você faz o estudo antes e alguma coisa não sai como esperado, você consegue fazer modificações, seja na formulação, alguma modificação em processamento ou em embalagem, para garantir aquela vida útil que você gostaria que seu produto tivesse. E também, com esse tipo de estudo feito anteriormente e as modificações realizadas, você minimiza a variação entre lotes. Quais são os tipos de estudos que podem ser utilizados? São divididos em dois grandes grupos, os métodos diretos e os métodos indiretos. Nos métodos diretos, nós temos algumas características. São estudos demorados, são estudos mais precisos, mas também são estudos mais caros. Os métodos indiretos são mais rápidos, um pouco menos precisos, porque pode haver necessidade de ajustar a validade depois do produto estar no mercado, porque você faz baseado em extrapolação. E os resultados da vida útil determinada por método indireto deve ser confirmada por estudos de longa duração ou estudo de acompanhamento. Então, você pode até lançar o teu produto baseado em métodos indiretos, mas o estudo de longa duração ou de acompanhamento tem que seguir o seu produto. Os métodos diretos são estudos conduzidos sob condições controladas de armazenamento. E esse armazenamento é realizado pelo tempo pretendido de vida útil desse produto ou até um pouco além do que se espera. E o acompanhamento é periódico de amostras retiradas do lote para fazer análises da qualidade. Observar, testar e, fundamental, registrar os resultados. Exemplos de estudos diretos: estudo de estabilidade de longa duração, estudo de acompanhamento, estudo de uso, estudo de transporte e estudo desafio. Então, agora nós vamos tratar um pouquinho de cada um desses. O estudo de estabilidade de longa duração. Ele é também chamado de estudo de durabilidade ou estudo em tempo real. E qual é o princípio que está por trás desse tipo de estudo? É a exposição do produto
aquelas condições que se espera que ocorram durante a distribuição, comercialização e consumo. E aqui é extremamente importante que, para os estudos de estabilidade de longa duração, o produto esteja em sua embalagem primária, não embalagem secundária. Então, esses estudos podem ser para avaliar parâmetros microbiológicos, estudos de longa duração para avaliar parâmetros microbiológicos. Eles são úteis quando quem vai determinar a vida útil do alimento é a multiplicação ou de bactéria deteriorante, ou bolor e ou levedura. Então, qualquer um deles pode estar relacionado. E aí é fundamental que o produtor conheça a deterioração do seu produto, porque só assim ele vai poder determinar a frequência de análise, a quantidade de amostras a serem examinadas, a seleção dos métodos de análise. Isso é extremamente importante. Que meios de cultura serão usados ou que métodos, se não forem por meios tradicionais, com meios de cultura, forem outros tipos de método. Como vai ser a incubação? Qual a temperatura? Então, isso tem que ser previamente definido. Além de conhecer os deteriorantes que podem estar no seu produto, é fundamental que o limite de aceitação dos parâmetros esteja pré-definido. E esses limites podem ser limites diretos, por exemplo, ao aparecimento de bolor no produto, pão de forma, que às vezes aparece o bolor. Pode ser que seja esse o limite. Ou quando são bactérias, uma população acima de tanto não é aceitável. Este parâmetro tem que estar pré-definido. Ou também pode ser um parâmetro indireto, ocorrer estufamento da embalagem, ou o odor do produto não está adequado, ou a cor não é a que se espera. É importante que os estudos de longa duração sejam realizados sob condições ótimas, mas também não se pode desconsiderar que muitas vezes pode ocorrer abuso. Então, é importante avaliar o parâmetro e como ele se comporta. Por exemplo, o ótimo para o armazenamento de produtos refrigerados é 5 graus. Só que, de repente, a realidade mostra que a maioria das geladeiras que existe está em temperatura de aproximadamente 10 graus. E aí, o teu estudo feito a 5 graus, será que vai garantir a mesma durabilidade do produto quando ele está em condições reais, que é 10 graus? Nós não temos aqui no país estudos que nos mostrem a temperatura média dos refrigeradores. Mas vamos ver exemplos de alguns outros países. Na Austrália foi feito um estudo que mostrou que 77% dos refrigeradores a temperatura era abaixo de 5 graus. Um estudo na França, 80% dos refrigeradores tinha temperatura acima de 5 graus. E a temperatura média estava por volta de 6,6, mas uma faixa extremamente ampla de variação, de 0,9 a 11,4 graus. No país de Gales, um pouquinho pior. A percentagem de refrigeradores fora era menor, ok. Mas aqueles que estavam fora chegaram até 20 graus de temperatura. Estufa para incubação de bolor. Na Inglaterra, um estudo semelhante foi feito, a temperatura média das geladeiras era de 5,3, variando entre menos 3,8 até 17,2. Ou seja, a temperatura dos refrigeradores pode sim variar muito. Então, cuidado na hora da definição das condições, por exemplo, de temperatura que o estudo vai ser realizado. Só mostrando um exemplo hipotético, nós temos essa curva de crescimento onde o vermelho foram as amostras estocadas a 6 graus,
o azul a 4 e o preto a 2 graus. O nosso limite de deterioração é 100 UFC por grama ou ml. O que acontece? Com 6 graus, a vida útil do produto é significativamente menor do que, por exemplo, a 4 graus. Ele perde aí vários dias por 2 graus de diferença de temperatura. Então, aqui a gente vê isso claramente, onde nós temos o produto estocado a 6 graus, perdendo a sua validade entre o 7º e o 8º dia. Quando ele está a 4 graus, ele vai até o 11º dia. Outro ponto bastante importante é que as embalagens que vão ser segregadas para fazer o estudo de estabilidade de longa duração apresentem as mesmas características que aquelas que vão ser disponibilizadas ao consumidor. Então, tem que ser um produto exatamente o mesmo que vai. Para produtos multidose, o estudo de uso é muito importante, porque vai permitir a avaliação do comportamento de micro-organismos que limitam a vida útil do produto após a abertura da embalagem. Então, aqui a gente tem como exemplo um whey protein, que é um pote de 973 gramas, mas podia ser um achocolatado de pote grande. Depois que abre, as condições mudam. Os testes devem ser replicados. Isso é um outro ponto fundamental. Devem-se analisar diferentes lotes e diferentes pacotes de um mesmo lote. Por quê? Para minimizar o efeito da variabilidade interlote e intralote. Estudo com um único lote não existe. A partir desses estudos, pode-se estimar a vida útil, seja pelo cálculo direto, baseado quando começou a aparecer a deterioração, o problema mais importante, ou por ferramentas estatísticas. E indicar a data de validade depois disso feito, considerando uma margem de segurança. Este é básico para todos. O estudo de estabilidade de longa duração, ele deve ser repetido sempre que alguma modificação significativa ocorra naquele produto. Por exemplo, alteração de pH, atividade de água, concentração e o tipo de conservante, os ingredientes que são adicionados, materiais de embalagem, substituir o A por B, condição de processamento. Então, sempre que isso ocorrer, o estudo de estabilidade de longa duração deve ser repetido. Bem, agora vamos tratar dos estudos de estabilidade de longa duração para avaliação de características químicas. O objetivo desses estudos é avaliar aqueles compostos que foram definidos anteriormente no estudo prévio que serão críticos. Avaliar a possível degradação de nutrientes e avaliar se ao final da vida útil a composição, a concentração desses compostos está de acordo com os valores que foram declarados no rótulo. Se não estiver, se ocorrer uma diminuição, pode ser necessário considerar a sobredosagem. Que critérios devem ser observados? Primeira coisa, o método é adequado para aquela matriz que vai ser utilizada, que vai ser testada? Um exemplo muito claro é que os métodos, por exemplo, para a determinação de vitamina, eles variam. Se é um alimento natural, o método é um. Se é um alimento enriquecido com vitamina, o método é outro. Se é uma amostra líquida, o método pode ser um. Se é uma amostra sólida,
o método é outro. Então, o método tem que estar adequado à matriz que vai ser analisada. Também as condições de umidade e temperatura para a realização do teste, a duração do estudo, o número de amostras que serão examinadas a cada período e as condições de armazenamento das amostras. Mais uma vez, simular condições reais de armazenamento e de distribuição. Agora, então, vamos tratar dos estudos de estabilidade de longa duração para avaliar características organoléticas sensoriais. O objetivo desses estudos é monitorar variações nessas características e que possam afetar a durabilidade ou a vida útil deste alimento. O que se pretende é que, ao final da vida útil, o alimento apresente ainda aquelas características esperadas. Características relacionadas à aparência, ao aroma, ao cheiro, ao sabor e à textura, principalmente. Então, esses são os estudos focados para monitoramento de variações organoléticas. São 3 as categorias de estudos para avaliar as características organoléticas e sensoriais. Podem ser os estudos discriminativos, descritivos ou afetivos. E a escolha do tipo de estudo que vai ser realizada tem a ver com o objetivo do estudo específico. Então, os discriminativos, eles vão fazer comparações, diferença sensorial entre as amostras, que pode ser qualitativa, existe diferença ou não existe diferença, ou quantitativo, esse produto ficou mais doce agora com o passar do tempo, ele está mais escuro ou menos, ou mais claro. E para esse tipo de estudo não há necessidade de avaliadores treinados. Os estudos descritivos, o avaliador vai descrever e quantificar a intensidade de cada um daqueles atributos que ele vai avaliar. Então, por exemplo, perfil de sabor, perfil de textura, análise descritiva quantitativa. Esses estudos necessitam de avaliadores treinados. E os afetivos normalmente são empregados utilizando consumidores, a população em geral, onde ele vai demonstrar a preferência entre o produto A ou B, ou a sua aceitação de um produto ou de outro. Então, essa escolha vai ser dependente do tipo do estudo que se tem interesse. O estudo de estabilidade de longa duração, ele é um pouquinho demorado. Então, se o produto, a expectativa de vida útil desse produto é longa, por exemplo, 24 meses, sugere-se que se faça análises trimestrais desse produto até o primeiro ano, 12º mês. A partir daí, análises semestrais. Mas é importante que o tempo de análise seja adequado ao tipo de alimento, às características específicas que se pretende avaliar e ao objetivo do estudo. Já os produtos com vida útil curta, a análise é feita em dias ou semanas e não em meses. Então, essa adequação é extremamente importante de ser feita. Estudo de acompanhamento é um outro tipo de estudo. Os estudos de acompanhamento diferem dos estudos de longa duração. Por quê? Eles são iniciados quando o produto já está sendo comercializado. E o objetivo é diferente, é monitorar ou avaliar a qualidade, a segurança
e as características. O objetivo dele não é determinar a vida útil, é confirmar se o prazo de validade que foi estabelecido cumpre o seu objetivo. Então, para isso, se realiza os estudos de acompanhamento. Por que eles são necessários? Porque durante a produção de alimentos podem acontecer alterações, pequenas alterações, sejam elas voluntárias ou involuntárias. Por exemplo, na formulação. O corante que, pois um pouco mudou a concentração, diminuiu. Um aromatizante, um estabilizante, variações quantitativas dos ingredientes, pequenas variações no processo, tudo isso pode ocorrer no decorrer do tempo e pode interferir no prazo de validade. Por isso, o estudo de acompanhamento se torna tão importante, porque caso tenham ocorrido algumas dessas pequenas variações, isso pode ser verificado durante o estudo de acompanhamento. Agora, alterações significativas na formulação, por exemplo, uso de ingredientes completamente diferentes, aditivos completamente diferentes, proporções de componentes, ou seja, mudanças de formulação ou mudanças de processo, aí novos testes de longa duração são necessários. Não tem como não realizá-los. Por exemplo, eu produzia o meu produto, eu envasava a quente num pote pequeno. E agora eu passei a envasar num pote, na bisnaga tipo pasta de dente. Eu mudei completamente a minha embalagem, o meu processo. Aqui a forma de invase vai ser outra. Então, eu preciso realizar novamente o meu estudo de longa duração. Para os estudos de acompanhamento, a frequência de testes é menor para aqueles parâmetros que demonstraram não ser críticos quando do estudo da determinação na avaliação do seu alimento. Se os resultados não confirmam as especificações do produto ou o prazo de validade determinado, quando você está fazendo o seu estudo de acompanhamento, há necessidade de investigar os motivos por que isso aconteceu e implementar ações corretivas. O que se sugere é que esses estudos sejam repetidos pelo menos uma vez por ano, com pelo menos um lote. Não dá para usar meio lote, né? Mas se puderem fazer com mais de um lote, muito melhor. Terceiro grupo de métodos diretos são os estudos de uso. O que são estudo de uso? Ele é empregado para embalagens multidose e o objetivo é avaliar qual é a estabilidade do produto após a abertura, durante o uso pelo consumidor. Por quê? Porque os estudos de vida útil, o estudo original, ele está relacionado ao produto na embalagem fechada e armazenado em condições perfeitas estipuladas. A partir do momento que o produto está na mão do consumidor, outros fatores começam a influenciar e podem causar problemas com a sua vida útil. Após aberta a embalagem, começam a ocorrer alterações, seja porque o produto começa a ficar exposto ao oxigênio, à umidade relativa do ar, a micro-organismos. Então, há probabilidade de que ocorra a redução da vida útil. Isso é muito significativo. Vamos pensar nesse whey protein. A embalagem é de 2,3 kg, como a grande maioria desses whey protein estão por aí. E o uso recomendado é de 1 scoop por dia. E o prazo de validade do produto são 40 dias.
Vamos fazer uma continha. Um scoop tem 40 gramas. Ou seja, os 2,3 kg seriam suficientes para 58 doses. Como o uso é 1 por dia, seriam 58 dias. O que vai acontecer com essas 18 doses que estão sobrando? Normalmente, a validade acaba diminuindo. Então, nunca a validade de um produto após aberto vai aumentar. Ela tende realmente a cair. Quando a gente fala em embalagem multidose, a gente tem que pensar também nos alimentos fracionados, sejam alimentos picados, fatiados, que são depois reembalados, ou, por exemplo, alimentos que eu compro a granel e reembalo. Um exemplo, eu compro fubá em sacos de 40 quilos e comercializo em sacos de 1 quilo. Então, eu estou remexendo neste produto, então eu tenho que fazer o estudo de uso. Além disso, os produtos com embalagens grandes, maiores do que são de consumo imediato, como embalagens de suplementos ou outros alimentos. Também o estudo de uso deve ser empregado para simular condições reais de uso. Então, tem alguns alimentos que precisam ser diluídos, reconstituídos e então administrados. Essas condições podem afetar e devem ser avaliadas também. Então, condições reais de uso são fundamentais para o estudo de uso. Nosso próximo grupo de estudos são os estudos de transporte. Também são chamados de teste de excursão. E o objetivo é avaliar como o transporte e a distribuição podem afetar a vida útil do nosso produto. Ele é fundamental, principalmente para produtos transportados entre zonas climáticas diferentes. Não é só entre continentes. Não. O Brasil, nós temos condições completamente diferentes. Por exemplo, durante o inverno, o sul do país e o norte do país têm condições diferentes, no mínimo em umidade, mas temperatura também. Então, é muito importante que isso seja avaliado. As zonas climáticas definidas pelo International Council for Harmonization, o ICH, divide o globo em 5 zonas. A zona 1, que é a temperada, temperatura de 21 graus com 45% de umidade relativa. A zona 2, que é mediterrânea ou subtropical, com 25 graus de temperatura média e 60% de umidade relativa. A zona 3, que é quente e seca, 30 graus com 35% de umidade relativa. A zona 4A, que é 30 graus com 65% de umidade relativa. E a zona 4B, quente e muito úmida, zona tropical, com 30 graus e 75% de umidade relativa. O Brasil foi colocado como zona 4B, quente e muito úmida. E aí, é bastante interessante verificar como esses estudos de transporte podem mostrar para a gente coisas que às vezes passam desapercebidas. Para mim, pelo menos, foi muito interessante ler. Esse estudo foi feito para avaliar o efeito do transporte na vida útil de batatinha chips. E o que eles mostram, comentam que a deterioração dos alimentos, ela começa já durante o processo de fabricação, no transporte, distribuição, o transporte entre o armazenamento e o ponto de venda. Então, ela tem uma decaída bastante significativa. E esse estudo eles fizeram com batatinhas chips, usando C como controle
o acelerado, que era 43 graus e 80% de umidade, e o transporte acelerado, empregando o protocolo 2A de testes específicos da International Safe Transit Association, que diz que era para incubar a 43 graus e 80 de umidade. Olha que interessante o que eles verificaram. A variação do espaço vazio. O controle, nós temos aqui o teste acelerado e o verde é o teste simulando o transporte. Ocorreu um aumento bastante significativo no espaço vazio, no espaço de cabeça, no headspace. Oxidação de lipídios. O controle, o acelerado normal e no teste de transporte. A oxidação de lipídios foi muito mais significativa, muito mais intensa do que nas amostras controle. Conteúdo de umidade, a mesma coisa. A amostra que foi submetida ao estresse, ao teste de transporte, ela foi muito maior do que os produtos, tanto acelerado como o controle. E uma outra coisa bastante interessante é o que aconteceu com as embalagens. A transmitância de luz na embalagem controle e no teste acelerado é basicamente o mesmo. O que foi submetido ao transporte e acelerado, olha como aparecem vãos nessa estrutura da embalagem. Então, mostrando que realmente o transporte pode afetar e bastante a vida útil do produto. Então, quais foram os pontos de destaque que eles levantaram? Que o transporte afeta o desempenho da embalagem, que condições de transporte podem afetar a vida útil do produto embalado, que reações de deterioração podem ser intensificadas como resultado do dano causado pelo transporte, e que a qualidade e atributos do alimento podem mudar como resultado dos danos causados pelo transporte. Então, o teste de transporte é bastante importante também de ser realizado. E o último dos nossos métodos diretos que nós vamos ver hoje é o estudo-desafio, também conhecido e bastante conhecido como Challenge Test. Qual é o objetivo? O objetivo do Challenge Test é ajudar a responder aquelas dúvidas que podem acontecer. Tipo, e se o micro-organismo estiver no meu produto? E se o patógeno estiver lá dentro? Então, o objetivo desse estudo-desafio é avaliar o comportamento de micro-organismos no produto. Será que esse micro-organismo vai multiplicar? Será que ele vai morrer? Será que se ele multiplicar, a população, quanto vai chegar? Quanto tempo ela vai levar para chegar nessa população? Por exemplo, o que pode acontecer se a Listeria monocytogenes contaminar o meu produto após a cocção? Eu faço um produto X que vai ser submetido à cocção. O que pode acontecer se contaminar com a Listeria? Esse e se acontecer é o objetivo do teste do estudo-desafio. Uma outra pergunta que pode acontecer: o que acontece se uma levedura que é resistente a conservante sobreviver ao processo? A minha geleia, por exemplo. E aí, o que vai acontecer com o meu produto? Quanto tempo eu tenho de garantia para ele, de vida útil para ele? Então, como funciona o estudo-desafio? Ocorre uma inoculação no laboratório do micro-organismo-alvo, aquele que se quer saber como vai se comportar no produto. Depois, esse produto inoculado vai ser incubado em condições que simulem a realidade e se avalia ao longo do tempo o comportamento desse micro-organismo. A escolha do micro-organismo-alvo é extremamente importante,
porque ele tem que realmente representar o que pode estar presente, tanto nos ingredientes quanto numa contaminação pós-processamento. E a quantidade também tem que ser bastante realística. Se eu ponho muito, eu posso ter uma sobrevivência e um crescimento que não aconteceria em condições normais. Se eu ponho muito pouco, eu posso não conseguir detectá-lo. Então, a quantidade do inóculo é muito importante. Para um estudo desafio, é fundamental conhecer o produto, o processo produtivo, as condições de estocagem e condições de distribuição e necessidade de estabelecimento prévio de quanto tempo vai durar esses testes e quais os critérios de aceitação e rejeição. Então, isso tudo tem que estar definido previamente e o conhecimento é fundamental. Os estudos de desafio podem ter muito pouca importância ou mesmo não serem necessários para alguns tipos de alimentos, onde a experiência ou modelos matemáticos indicam que a multiplicação daquele micro-organismo naquele alimento não é possível. Portanto, o teste não vai ter necessidade alguma. É importante, então, que se utilize sempre os conhecimentos existentes e os modelos matemáticos para evitar gastar dinheiro, tempo sem necessidade. Os estudos de desafio devem ser cuidadosamente planejados. E não só planejados, há necessidade de pessoas com conhecimento muito bom para realizar esses testes, porque precisa ser definido um método adequado para preparo de inóculo, para inoculação, para enumeração e também para interpretação dos resultados. Então, a pessoa envolvida nisso tem que ser realmente especialista e conhecer do assunto. Deve-se empregar sempre protocolos padronizados e reconhecidos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o protocolo da ISO para teste de desafio para potencial de crescimento, fase lag e taxa máxima de multiplicação. Então, usar sempre estudos, protocolos padronizados e laboratórios que tenham condições de fazer esses estudos. Como é feito um estudo desafio? Um exemplo. Eu, por exemplo, produzo maionese em potes de 3 quilos, mas armazenar, estocar potes de 3 quilos de maionese num laboratório é um tanto quanto complicado. Então, eu posso tirar alíquotas, passar para um frasco de 250 gramas e aí eu vou adicionar o micro-organismo-alvo. Mas é fundamental que sejam cepas diferentes, um coquetel com diferentes cepas do mesmo micro-organismo, da mesma espécie, mesmo gênero, dependendo do caso, mas cepas diferentes. Esse produto, depois de contaminado, ele vai ser incubado nas condições que eu quero estudar e, periodicamente, retira-se alíquotas desse produto e se faz a quantificação do micro-organismo-alvo. E aí, o que é o tipo de resultado que se tem? A população se manteve a mesma do começo ao fim? Houve multiplicação ou não? O micro-organismo morreu? É isso que se tem como resultado de um teste desafio. Então, é importante lembrar que teste desafio não indica a vida útil. Ele indica se aquela vida útil que foi proposta é particularmente segura, tá? Ele não serve para indicar diretamente a vida útil. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Vocês façam os exercícios e seguiremos depois com o módulo 3. Tchau!